medicamento eficaz é o título de nossa exposição de hoje, mas também é o capítulo de um livro chamado Espírito e Vida. É um livro de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, que fala de vários medicamentos eficazes que fazem bem para todos os nossos males. Todos nós gostaríamos de tomar um remédio, um medicamento que curasse todos os nossos problemas. Será que há, amigos, um único remédio que cura todos os males? O medicamento eficaz para tudo? Será que há? Não há? Pois bem, nós, cristãos, que cá nesta terra, nesta vida estamos, que escolhemos seguir o bom mestre, o modelo e guia, recebemos deste mestre várias recomendações de como viver bem. Mas o mestre disse que uma única lei envolvia, compreendia todas as demais. Ele disse: nesta lei estão todos os mandamentos e os profetas. Qual é a lei, amigos? Qual é o principal mandamento de Jesus? É o amor. O amor, a recomendação de Jesus de como amar, do que fazer para ter uma vida boa, é o nosso medicamento eficaz. É o remédio que nós precisamos para acabarmos com os males de nossa vida. Bom se ele viesse em pílulas, né? Se a gente pudesse ir lá comprar, me dá um pouquinho de amor aí que eu estou precisando hoje. Estou muito abatido, quem sabe eu tomo uns golinhos de amor, mas não dá. Para que a gente consiga consumir este medicamento eficaz, é preciso que a gente vá aprender como fazer este medicamento ser eficaz para a nossa vida. O modo de usar do medicamento, este sim, está em muitos livros. Está em muitas palestras, em muitos diálogos de homens e mulheres esclarecidos que na Terra vieram nos repetir, nos ensinar, além daquilo que Jesus disse. Ele já explicou, já temos a explicação do que fazer, do que não fazer. Outros profetas antes dele já haviam chegado à Terra também dizendo o que a gente deveria fazer. Mas 2024, cá estamos e ainda temos dúvida de como fazer para amar a todos e a qualquer um. É muito fácil amarmos àqueles que também nos amam, aos nossos filhos, aos nossos netos. Nenhum mal nos fizeram, a maioria, nenhum mal nos fez na presente vida, mas a recomendação de Jesus é para amar como Ele amou. Amar a todos indistintamente. E há a parte de amar que é mais difícil do que todas as outras. Qual é a parte de amar que é mais difícil? A quem nós devemos amar, que é a parte mais difícil da lição? Amar aos inimigos. Está em um Novo Testamento, em mais que um lugar, a recomendação que diz, como está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho de vosso Pai, que está no céu. Como assim? Só se a gente amar, a gente vai ser filho do Pai? Não somos filhos de nosso Pai todos os dias? Não somos filhos de nosso Pai sempre? Por que é que está escrito lá, para que vocês sejam filhos, vocês precisam amar os inimigos? Qual será a explicação? Era Jesus dizendo: o amor cobre uma multidão de pecados. Nós, os pecadores, os que muito erramos e seguiremos errando à nossa frente ainda, precisamos principalmente aprender esta lição. Na sequência desse texto em Novo Testamento, está a afirmação de que, se vocês amarem só aqueles que vos amam, que benefício há nisso?
qualquer um consegue fazer, até os publicanos, lá está registrado. Mas precisamos ir aprendendo a fazer as coisas que são mais difíceis, a resolvermos os problemas mais difíceis. O texto que nos fala do medicamento eficaz chama a atenção para o obsessor nosso de cada dia. Aqueles espíritos que ficam à nossa volta, visíveis ou invisíveis, nem todo obsessor é invisível, é um espírito que não está encarnado. Às vezes o obsessor é bem visível, às vezes está em nossa família, à nossa volta. Esses espíritos mais difíceis, que são os inimigos que o texto fala, amar aos inimigos é amar a esses que nos impõem qualquer dificuldade. Esses que estão à nossa volta são o nosso principal alerta, o nosso principal lembrete da nossa tarefa aqui na Terra. Ama aquele difícil. Ama, tentando fazer com que a tua vida seja boa, apesar destes que te impõem dificuldade, que maldizem, que maltratam, que caluniam, que te perseguem. Mas como a gente vai amar a estes? Como a gente vai cultivar uma amizade com estes que, se a gente, quem sabe, se dá a mão, ele vai querer o braço, não é assim? Como a gente vai dar muita confiança aos inimigos, àqueles que já nos traíram, quem sabe, já nos maltrataram, e se a gente facilitar, façam de novo? Como fazer isso? É claro que a gente não vai dedicar aos inimigos a mesma atenção, o mesmo carinho que a gente dedica aos amigos. É claro que é preciso ter alguma reserva com aquele que nos impõe dificuldade. Afinal, a gente oferecer a outra face não quer dizer seja bobo, fique perdendo, fique passando mal o tempo inteiro. Não. Oferecer a outra face quer dizer não te vingue. Não seja raivoso. Não pague o ódio com ódio. Não pague o mal com mal. Pague o mal com o bem. E como a gente pode fazer isso em relação àqueles que nos impõem dificuldades? A gente pode reservar em nosso coração um espacinho para eles. Pode ser pequenininho, né? O maior espaço em nosso coração são para os nossos entes queridos. Mas reservar um espaço em nosso coração pode ser que a gente faça prece pelos inimigos. Quem mais pode nos impor dificuldades na vida? Os amigos? Aqueles que nos querem bem? Ou os inimigos? Os inimigos, né? Talvez a recomendação de fazer o bem aos inimigos seja: vai te prevenindo. Porque ele já te fez o mal e ele pode fazer o mal de novo. Ele pode te fazer passar por alguma dificuldade de novo, tantas vezes quantas tu permitir. Então ora por ele. Deseja o bem, o sucesso deste inimigo, para que ele não mais tenha motivos para te causar qualquer desgosto, qualquer dificuldade. Pensando assim faz sentido, não é? Desejar o bem aos nossos inimigos. Aos amigos a gente deseja o bem o tempo inteiro. Aos amigos a gente vive dizendo boa viagem, bom dia, passe bem, que tu tenha sucesso. Mas aos inimigos é mais difícil. A gente gostaria de dizer que tu desapareça, que eu não te veja nunca mais. Mas quem sabe seja possível que ele desapareça, que a gente não o veja mais, se ele estiver bem, se ele estiver feliz, se nós não lhes dermos mais motivos para que ele queira se vingar de nós, queira nos incomodar, nos atrapalhar, nos impor dificuldade. Como disse o texto, que recomendava amar aqueles que vos maltratam, perseguem, caluniam, aqueles que vos odeiam. Ele pode continuar odiando, mas quem sabe, longe da gente, quem sabe o ódio possa ir diminuindo se nós não mais lhes dermos motivos. E como fazer?
irmos nos melhorando, é a tarefa de todo cristão. Mas a gente pode dedicar a esses inimigos a nossa prece, o nosso desejo diário de que ele tenha sucesso. Sucesso na vida, que ele tenha paz, que ele tenha o bem, que as coisas deem certo para ele, assim como nós desejamos aos nossos amigos. E quando a gente está perto de alguém que são esses nossos inimigos, nós sentimos alegria, bem-estar? Sentimos, gente? Não, né? Quando nós estamos perto de pessoas difíceis, nós sentimos até um mal-estar. E isso é algo que a física nos explica. Já ouvimos falar de lei da atração? Ação e reação? Já ouvimos. Quando nós estamos perto de alguém que queremos bem, alguém que nos envia bons desejos, boas vibrações, a gente sente, como dizemos, um quentinho no coração, uma sensação boa. A minha energia bate com aquele outro e nós dois juntos, vibrando pela alegria, aumentamos ainda o nosso bem-estar um do outro. Da mesma forma, quando estamos perto daqueles com quem não nos afinizamos, esses que perseguem, caluniam, odeiam, maldizem, a energia dele e a nossa não bate, é física. Vibramos em faixas diferentes. Quando estamos perto, como é que a gente gostaria que estivéssemos bem longe? A repulsa, a física explica como se fosse aquele ímã. De um lado o ímã atrai, né? Fica grudadinho. Quando a gente vira o ímã, não junta de jeito nenhum. Assim somos nós, com os amigos, nos atraímos, gostaríamos de estar junto, com os inimigos, queríamos ficar longe. Então que a gente consiga ficar longe, mas sem odiar, buscando amar, buscando desejar o bem, a paz, o sucesso dos nossos inimigos. E quem sabe, ficar longe seja possível, que a gente não se incomode um ao outro. E quem sabe ainda, se a gente conseguir ficar orando pelo inimigo, quem sabe se ele ficar mais em paz, seja possível uma futura reconciliação. Quem sabe os bons espíritos protetores deles e nossos consigam nos proporcionar uma ocasião, uma situação em que a gente possa auxiliar um ao outro. Pode acontecer, afinal é a nossa tarefa aqui na Terra, resolver todas as pendências de nosso passado, porque temos um imenso passado. Será que a gente já viveu uma vez, uma vida, 2 vidas, 10 vidas? Quantas vidas será que a gente já viveu? 100? Não sabemos, mas certamente para estarmos aqui nesta vida boa de hoje, vivemos muitas vidas. E quantos inimigos a gente colecionou no passado? Se nessa vida a gente consegue enumerar alguém a quem a gente fez mal ou alguém que tenha nos feito mal, imaginem em 1, 2, 10, 100 vidas. Com quantos desses será que a gente já se reconciliou? Já se entendeu? Talvez a fila de inimigos seja enorme. Tomara que não. Tomara que não. Tomara que eles já tenham vindo, nossos familiares, nossas mães, pais, filhos, e assim a gente tenha ido se reconciliando com eles nas nossas inúmeras vidas. Mas certamente, todos nós ainda temos uma grande coleção. Tomara que a nossa coleção de amigos seja muito maior que a nossa coleção de inimigos. Mas cá estamos, cristãos, espíritos espíritas, que temos a certeza de que já vivemos outras vidas e seguiremos vivendo inúmeras vidas em nosso futuro. A gente quer uma vida no futuro cheia de problemas, de inimigos? Não, né? Se alguém está mal-humorado e disse sim, quem sabe é dia bom para o atendimento fraterno aqui na casa, tá? Mas a resposta é: queremos uma vida futura boa, alegre, feliz, rodeada de boas pessoas, bons amigos, uma família feliz que se ama, se respeita.
Esse deve ser o desejo de todo bom homem, toda mulher. Quando a gente é jovem, que a gente está planejando como vai ser o nosso futuro, o nosso marido, nossa esposa, a nossa profissão, a gente só planeja coisas boas, não é? Que a gente tenha sucesso, que a gente tenha paz, que a gente tenha uma boa casa, uma boa família. E esse deve ser o nosso desejo constante, para hoje, para amanhã e para a vida futura. Mas como chegar lá na vida futura se a gente tem várias pessoas à nossa volta, ou quem sabe poucas, mas ainda temos algumas, que a gente diz, aquele eu não quero ver nem pintado de ouro. Deus me livre de encontrar aquela sogra, aquele cunhado, aquele parente difícil, quem sabe, seja bem esse que eu preciso resolver, que eu preciso me entender aqui na Terra para dar um passinho que falta. Estou quase ali habilitado já para uma vida futura mais feliz, mas falta resolver o meu problema bem com aquele que eu não queria ver de jeito nenhum. Então que a gente veja, que a gente não odeie, que a gente lembre de no dia a dia, sempre que alguma energia estranha venha ao nosso pensamento em relação a alguma pessoa, a alguma situação que passamos, que a gente ore, que a gente deseje o sucesso, o bem para estas pessoas. Para que também estas pessoas possam ir agindo, reagindo assim em relação a cada um de nós. Para que um dia a gente consiga amar aos nossos inimigos, fazer o bem aos que perseguem e caluniam. Para que a gente seja digno de ser aquele bom cristão. Jesus, quando estava partindo, ele disse, se vocês me amam, fazei o que eu lhes digo. E será que a gente ama Jesus? Não amamos? Amamos um tantinho só. Vamos aprendendo a amar cada vez mais. A gente queria amar Jesus muito, né? Queria imitar Jesus todos os dias, o tempo todo. Por hora a gente consegue do nosso jeitinho, um pouquinho. Alguns dias amamos muito, alguns dias nem lembramos que somos cristãos. Mas a gente vai conseguindo melhorar isso. Ser cristão é uma escolha de cada um de nós. É claro que alguns de nós fomos repetindo aquilo que a mãe fazia, a avó fazia, o pai fazia. Vou ter que ser também cristão para ser o quê? Mas é escolha. Ser cristão é mais do que se dizer cristão. Afinal, para ser cristão não é necessário nenhum ritual. É necessário apenas que a gente busque seguir o nosso modelo, o nosso guia. Quando Jesus estava passando essa lição de amar aos inimigos, fazer o bem aos que perseguem e caluniam, bem no finalzinho, ele disse ainda, vou ter que ler porque não deu, só para não dizer muito diferente do que aqui está. Para que vos torneis filhos de vosso Pai que está no céu. Já que seu sol, o sol de Deus, se desponta sobre os maus e sobre os bons. A chuva cai sobre os justos e os injustos. Pois se amais só o que vos amam, que recompensa tendes? E depois, ao final do texto, ele nos deu uma chamada. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Será que Jesus, nesse momento, estava querendo que a gente fosse Deus? Como Jesus disse, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. A gente consegue ser tão perfeito quanto Deus? Se a gente não consegue, por que é que Jesus disse isso? Está em Mateus e está em Lucas. Os dois dizem as mesmas palavras, com um pouquinho de diferença, mas dizem o mesmo. Mateus capítulo 5, Lucas no 6. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Era Jesus, com a sua didática, dizendo, meus irmãos, vocês precisam desejar muito, mirar muito alto, para que vocês consigam alguma coisa. Porque se vocês ficarem desejando só um pouquinho, o que é que vocês vão atingir?
Jesus disse: desejem a perfeição. Desejem o máximo, ser perfeito como perfeito é o Pai. Para que aquilo que vocês forem capazes de alcançar, de conseguir fazer, seja o bastante. Não é fácil, é tarefa difícil ser cristão. Ou então amar aos outros, como Jesus disse, não que se amem de qualquer jeito, amem-se como eu vos amei. Será que a gente se consegue comparar, que a gente consegue se comparar a Jesus? Como assim amar como Jesus amou? Tem até musiquinha, né? Amar como Jesus amou, orar como Jesus orou, fazer o que Jesus fazia, sentir o que Jesus sentia. Agora eu vou ter que dizer o final da música. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Não lembro de quem é a letra, mas é uma letra tão bonitinha que nos chama a imitarmos Jesus. É o que devemos fazer, todos nós cristãos, no dia a dia, diariamente, para que a vida se torne mais leve. E a parte de perdoar ao outro também precisa ser aplicada no dia a dia a cada um de nós. É preciso que a gente se perdoe por todos os nossos erros, por todas as nossas dificuldades, para que a vida possa ser leve, para que no dia seguinte a gente tenha coragem de dizer: tenho mais uma chance, tenho mais uma oportunidade. Errei ontem, errei mais que uma vez, mas eu preciso me perdoar para que a vida seja mais leve, para que eu consiga entender. Como disse a lição do amar aos inimigos, o sol nasce todo dia para os justos, para o injusto, para os bons e para os maus. Às vezes somos nós os maus, mas que sejamos, na maioria dos dias, nós os bons, os justos e não os injustos. Este precisa ser o nosso desejo com força diariamente. No dia a dia devemos e podemos pedir a Deus que consigamos amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos perseguem, orar por todos os homens e mulheres, independentes de nosso julgamento, por todos aqueles que agem errado, porque esses podem nos prejudicar muito mais do que aqueles que agem no bem. Por todos aqueles que se equivocam, que a gente ore todos os dias, para que quando sejamos nós os equivocados, os justos, os maus, alguém também se lembre de orar por nós. Para que a gente desperte: sou cristão, tenho que amar como Jesus amou, tenho que buscar a perfeição como perfeito é o nosso Pai Celestial. E que isso não seja para nós um motivo de desânimo, do tipo: nunca vou conseguir ser tão perfeito quanto Deus. Imagina, amar como Jesus não é para mim. Mas se Jesus disse que nós seríamos capazes, somos capazes. Jesus também disse que quando estava partindo, Ele ia à nossa frente, preparar o caminho. Como aquele amigo que diz para o amigo: olha, eu já vou indo, te espero lá, tá? Jesus disse: eu vou preparar-vos o caminho, para que vocês venham depois de mim. E isso deve ser uma certeza diária para cada um de nós. Jesus nos mostra o caminho. Jesus nos recomendou quais são os medicamentos eficazes para todos os nossos males, para todas as curas que precisamos curar, para todas as doenças de nosso corpo, para que a gente não mais precise ficar doente, para que a gente tenha um corpo sadio, um corpo perfeito, para que a nossa vida seja mais feliz. A gente pode e a gente deve usar o medicamento eficaz do amor, do conhecimento, da sabedoria e da prece. Então, para finalizar hoje, o nosso desejo: que consigamos ser bons cristãos, que consigamos tomar a nossa dose diária de medicamento eficaz, que este medicamento vá curando as nossas doenças,
os nossos males, os nossos problemas. E que a cada dia a gente precise cada vez menos do medicamento, porque o nosso amor já vai aumentando, já vai sendo a cada dia maior. E que para aqueles dias, para aqueles momentos, para aquelas pessoas que a gente ainda não consegue amar como deveríamos, que a gente não odeie, que a gente faça a prece, desejando o bem. E nós iremos conseguir, porque somos cristãos, por nossa escolha. E assim vamos à nossa prece final, vamos ao nosso passe. E a nossa prece hoje será pedindo força a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Podemos neste momento, inclusive, mentalizar aquelas pessoas difíceis, aos nossos parentes, aos nossos inimigos, a quem precisamos perdoar, aquele de quem nós precisamos obter o perdão, e pedimos a Deus que a gente consiga amar os nossos inimigos, que a gente consiga fazer bem aos que nos perseguem e nos caluniam, que a gente consiga buscar a perfeição que Jesus disse que seríamos capazes, a perfeição daqueles homens que amam a Jesus. E se amamos, precisamos buscar em nosso dia a dia imitar este mestre amoroso e bom, buscando fazer o que Jesus fazia, buscando sentir em nosso coração o que Jesus sentia. E para aqueles dias em que não consigamos agir assim, para os dias em que nos sintamos mais fracos, mais tristes, com maior dificuldade que nos lembremos, o Mestre foi à frente. Ele nos mostrou o caminho, que a gente consiga seguir pelo caminho que Ele nos mostra, que Ele nos orienta, para que a nossa vida seja mais leve, mais feliz, e que assim seja. Que assim seja.